Bom, e a Covid-19 tem efeitos que ainda são estudados pelos médicos. Algumas pesquisas relacionam a doença com o risco de trombose e, consequentemente, embolia pulmonar. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o cirurgião vascular Fábio Rossi. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Já há evidências claras de que a Covid-19 aumenta os coágulos no sangue? Bom dia, Evandro. Bom dia, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo excelente jornalismo que vocês têm feito. Bom, existe bastante evidência já, né? Tem vários estudos publicados que demonstram que o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid, ela aumenta o processo inflamatório, né? E o processo inflamatório, o metabolismo inflamatório, ele está muito relacionado com a coagulação sanguínea. Então, nós temos observado, tanto na clínica, como também através desses estudos, que aumenta o risco de trombose nesses pacientes portadores do Covid, sim. Doutor Fábio, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é a trombose, né, para que todos entendam de fato, e de que forma que isso estaria relacionado à Covid-19. Bom, a trombose, para a gente entender a trombose, é bom falar um pouco do sistema circulatório, né, que ele é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias. Quando existe alguns fatores de risco e acaba desenvolvendo a trombose, que nada mais é do que um coágulo, esse coágulo ele pode dificultar a circulação sanguínea. Se for nos vasos arteriais, isso ocorre quando vão sendo acumuladas placas de gordura, que são as placas de aterosclerose, pode causar uma isquemia. Nos vasos venosos, o risco é que esse coágulo, quando ele se forma, e geralmente ele se forma nos membros inferiores, ele se desloque através da circulação sanguínea e ele seja alojado nas artérias pulmonares, que é a embolia pulmonar, que é a complicação mais temida e que pode levar inclusive ao óbito. Nos pacientes portadores de Covid, existe um risco aproximadamente 2 vezes maior de ocorrência de fenômenos tromboembólicos nos pacientes internados. E quando o paciente evolui para as formas mais graves da doença e necessita internação na UTI, esse risco é ainda maior, né? Alguns estudos mostrando uma prevalência entre 20% a 50% de embolia pulmonar. Doutor, Luciana de novo falando aqui, eu tive Covid-19, vou usar o meu exemplo porque eu também tive risco de trombose. Então eu comecei a apresentar uma dor no meu braço esquerdo e precisei ir ao médico fazer um exame. Então é sobre isso que eu queria que o senhor falasse para quem está com Covid, quem teve Covid ou quem vai ter Covid, que tipo de atenção a pessoa deve ter para esses riscos? Luciano, uma pergunta super importante. Eu acho que nesse momento, né, que a gente está passando por esse período de quarentena, a sua pergunta é super importante para a gente poder orientar a população. Todo mundo que fica numa situação de difícil mobilização, né, tem maior risco de trombose. O sintoma principal é dor e edema nos membros, geralmente nos membros inferiores, que é onde a doença ocorre com maior prevalência, mas pode ocorrer também nos membros superiores. Então, a presença de dor, edema, né, inchaço nas pernas ou nos braços é um sinal de alerta para que possa, numa situação dessa, o ideal é que o paciente entre em contato com o cirurgião vascular, né, para passar os sintomas. E hoje a maioria dos consultórios dos cirurgiões vasculares, eles são equipados com equipamento de ultrassom, né, que é o método não invasivo que você consegue fazer o diagnóstico da presença da trombose. Nos casos onde o paciente apresenta sintomas pulmonares, como tosse, dispneia repentina, dor torácica, né, aí a gente já começa a pensar num quadro de embolia pulmonar. Nessa situação, o paciente tem que ir até o hospital porque necessita a realização de um exame chamado tomografia, né, que é feito em ambiente hospitalar. De uma forma geral, para os pacientes que estão em quarentena, sobretudo aqueles que têm risco aumentado, como pacientes idosos, obesos, quem já tem história de trombose venosa ou edema em membros inferiores, é muito importante
que esses pacientes se hidratem muito bem, façam exercício físico, procurem evitar ficar muitas horas na mesma posição, né? Na quarentena todo mundo gosta de ficar no computador e isso é uma situação de risco, né? De vez em quando tem que levantar um pouquinho, andar um pouco, porque realmente é um fator de risco, sobretudo em quem já teve algum episódio tromboembólico no passado. Ou tem história familiar de trombose, também é uma outra situação de risco. Agora, doutor, no país, vocês já têm relatos de pacientes com Covid-19 que também tiveram problemas com a trombose, algo que possa realmente relacionar um problema ao outro? O que vocês já sabem sobre isso aqui no Brasil? Nós sabemos que aqui no Brasil tem um estudo que foi realizado pelo pessoal da Faculdade de Medicina da USP, da doutora Eonara Negri, do grupo de patologistas. Foi um estudo necroscópico, né, em que foram estudados 10 cadáveres, 8 cadáveres foi identificada a presença de trombose na microcirculação pulmonar. Depois desse estudo da doutora Eonara, saiu mais um estudo alemão e um estudo italiano que foi publicado segunda-feira agora, com 38 casos e 100% dos casos tinha trombose na microcirculação pulmonar. Isso a gente está falando do paciente que evoluiu de uma forma grave, né, que acabou evoluindo para o óbito. Esses pacientes, né, tem muita evidência já na literatura de que realmente o risco é aumentado. Então, hoje, todos os pacientes internados, existe a recomendação de se fazer a profilaxia com agentes anticoagulantes, né, que é aquela picadinha que se toma na barriga, que são as heparinas de baixo peso molecular, e isso já existe evidência, mesmo fora do período da pandemia, né, diversos guidelines nacionais e internacionais, existe a recomendação de se aplicar doses profiláticas para evitar a formação do trombo. No paciente que evolui com uma forma mais grave, que acaba tendo necessidade de internação em UTI e ventilação mecânica, esses pacientes também têm a mesma recomendação de fazer doses profiláticas. Alguns autores vêm recomendando nós fazermos doses mais doses dobradas ou até doses terapêuticas, onde você anticoagula o sangue, ele fica praticamente não forma trombo de jeito nenhum, né? Mas ainda a gente não tem muita evidência científica para esse tipo de prática, né? Mas é uma recomendação que já está sendo usado por muitos serviços. Tá certo. Doutor Fábio, uma última pergunta só. A gente tem visto muitos também relatos de vários sintomas, inclusive esses dias os jornais já trazem que a Covid-19 está relacionada inclusive a lesões na pele, lesões nos dedos. Eu queria que o senhor falasse da questão cardíaca. A gente sabe que muitas pessoas no mundo sofrem com problemas cardíacos. Essas pessoas, elas têm que ter uma atenção diferente em relação à Covid-19? Então, como esse vírus ele provoca um efeito inflamatório mais grave, né, e tem uma relação muito próxima entre o sistema inflamatório e a coagulação sanguínea, o que nós temos verificado é que, de uma forma geral, não apenas no pulmão, que é a porta de entrada do vírus, onde ele provoca um efeito local inflamatório, essa inflamação ela ocorre de uma forma sistêmica. Então, toda a microcirculação, né, ela pode sofrer processo de trombose inclusive arterial. Então, como você mencionou, tem sido observado algumas lesões de pele, de microcirculação, e a coronária também é um dos órgãos, né, um dos vasos que pode o paciente já tem uma predisposição, já é um coronariopata, esses pacientes também estão sob risco de poder acabar acontecendo uma isquemia, né? Outro fator que também a gente tem que considerar é que essa doença ela causa também uma miocardite, né? Então ela também predispõe à arritmia cardíaca. Então todos os pacientes coronariopatas, cardiopatas, que têm também arritmia cardíaca, também tem que tomar muito cuidado. O conselho que eu posso passar de tomar bastante líquido, ter uma alimentação bastante baseada em frutas, legumes, né, vitamina C,
procurar dormir bem, fazer exercício físico. E se tiver algum sintoma, né, procurar ligar para o médico, conversar com ele, procurar evitar se automedicar. Uma outra orientação importante é que todos esses medicamentos, os antitrombóticos, os anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários, eles se interagem entre si e potencializam também o risco de sangramento, né? Sim. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, né, os antivirais, todos eles potencializam os efeitos desses medicamentos. Então, isso tem que ser considerado e, qualquer dúvida, tentar entrar em contato com o médico. A maioria dos médicos hoje estão fazendo telemedicina, né? E facilita muito esse tipo de consulta. Eu falei que era a última pergunta, doutor, mas, enfim, eu estou fazendo quase uma consulta aqui com o senhor. Qual é a importância... Até deixei o espaço para ela. Qual é a importância para essas pessoas? É porque eu tenho experiência disso, então eu fico pensando nas pessoas, o quanto elas precisam também ouvir algumas coisas. Qual a importância do oxímetro em tudo que o senhor está falando? O oxímetro, ele é um dos parâmetros utilizados no momento de se indicar ou não uma internação, né? Então, hoje, o paciente chega no pronto-socorro, né? Muitos desses pacientes, às vezes, nem apresentam uma dispneia tão importante, né? Mas quando você põe um aparelhinho no dedo e a oximetria está rebaixada, pode ser um dos fatores de indicação para uma internação, né? Eu não acho que tenha sentido você adquirir um aparelho desse para ficar, não tem essa necessidade, né, de você ficar medindo esses parâmetros em casa, mas aqueles pacientes que evoluem com sintomas mais graves, né, como tosse, febre, dispneia, cansaço, né, quando chegam no pronto-socorro, é o equipamento que é usado para verificar como é que está a oxigenação do sangue, né? Tá certo, doutor Fábio Rossi, cirurgião vascular, muito obrigado por sua participação neste domingo com a gente aqui na CNN. Tenha um ótimo dia. Obrigado, um abraço para todos. Obrigada. Bom, e agora nós